Boa tarde a todas e a todas. Teria um imenso gosto de estar aí convosco. Infelizmente não posso. De todo modo, procurarei por este meio acompanhar-vos na medida do possível e mostrar-vos toda a minha solidariedade. Nesse encontro estão muitas amigas e muitos amigos, e muito especialmente o reitor Arnaldo Omar Almeida Filho, a quem eu cumprimento e saúdo a todos vós e a todas vós neste momento, um momento difícil da sociedade brasileira. Realmente devo-vos dizer que vos falo com o coração um pouco pesado. Não é o coração do costume, da nossa alegria pelas transformações que vamos tentando levar a cabo nas nossas sociedades, da satisfação que isso nos dá, da solidariedade em que nos encontramos com movimentos sociais, organizações, as classes populares, e o modo como a Universidade, através de nós, se vai legitimando junto de outros povos, de outras classes que durante muito tempo ficaram fora do radar da Universidade. Não é esse o tempo de hoje, é um tempo onde estas tarefas são talvez mais exigentes, mas não podemos esquecer que é um tempo difícil, porque o Brasil atravessa neste momento uma crise política grave devido ao golpe parlamentar que está em curso. E queria-vos desde já dar toda a minha solidariedade pela democracia e com a democracia brasileira e com todos aqueles que no Brasil lutam por ela, pelo seu reforço, pelo seu aprofundamento e não pela sua destruição, pela sua descaracterização, como muitas forças neste momento pretendem fazê-lo e até parecem estar a consegui-lo. Obviamente que o faço de uma maneira muito especial porque, não sendo brasileiro, tenho vivido e trabalhado muito ao longo dos anos no Brasil. Sou cidadão honorário de duas cidades, de São Paulo e de Porto Alegre, e sou professor, por via de doutoramentos honoris causa, de 3 universidades. Portanto, penso que tenho uma pertença suficientemente forte ao Brasil para vos falar quase como brasileiro. E o que vos quero dizer é fundamentalmente de que neste tema, o tema de que me quero ocupar, a Universidade, como todos os outros temas, são temas através dos quais nós podemos lutar pelo reforço da democracia contra as forças antidemocráticas. E a Universidade, de alguma maneira, um pouco por todo o mundo, representa hoje um campo de disputa, um campo de conflitos. Só para vos dar um exemplo. Aqui no continente latino-americano, temos universidades em vários países que têm estado em greve e temos neste momento uma crise grave na Universidade Andina Simón Bolívar do Equador, em Quito, devido a uma disputa entre os professores e o governo equatoriano. Na África do Sul, as universidades estão a passar por um momento de grande turbulência, precisamente porque os estudantes entenderam que a universidade não se descolonizava, não se tinha descolonizado depois do apartheid, e em vez de uma sociedade do arco-íris, como Nelson Mandela proclamava, o que nós temos hoje na África do Sul é um neo-apartheid, universidades fundamentalmente brancas e, obviamente, também com currícula que não respeitam a diversidade histórica da África do Sul e continuam a ensiná-la quase nos mesmos termos em que ela foi ensinada no apartheid. Na Índia, na Universidade Nehru, a grande universidade da Índia, em Nova Delhi, neste momento os estudantes estão numa revolta enorme para garantir a liberdade de expressão, porque ao terem tomado a iniciativa de discutir alguns assuntos que são politicamente, obviamente, controversos e polémicos na Índia,
mas que ao fazê-lo democraticamente, pacificamente, através de reuniões na universidade, foram proibidos de o fazer pelo governo da Nova Delhi, do governo nacional, e a universidade foi intervencionada pela polícia, numa óbvia agressão e violação da autonomia da universidade e do respeito democrático. Portanto, em toda a parte nós encontramos, são apenas 3 exemplos de muitos que vos ia dar. A universidade é hoje um campo de grande conflitualidade. Mas, de algum modo, esta conflitualidade que assume estas formas é, por assim dizer, uma conflitualidade ainda de superfície, porque a nível mais profundo há um outro conflito que está, de alguma maneira, a minar a viabilidade da universidade, a sua sustentabilidade como instituição fundamental dos nossos Estados e dos nossos países. E essa conflitualidade é um choque entre 2 forças de poder desigual que neste momento se vão enfrentando na universidade. Obviamente que essas forças são, por um lado, as forças das classes médias e até populares, que durante muito tempo estiveram excluídas da universidade, que não tiveram acesso ao ensino universitário, cujos programas de estudo eram elitistas, de uma universidade destinada a formar elites, e que por isso tudo o que ensinava não era relevante para as comunidades populares, e por outro lado dava do país uma ideia que era totalmente contrária àquela que as populações viviam no seu cotidiano. E foi precisamente por isso, por essa inacessibilidade, por essa expulsão, por essa exclusão, que surgiu o grande movimento de educação popular, em que o nosso grande Paulo Freire teve um papel tão importante neste continente, ao lado também de outro grande professor e mestre que foi Orlando Falsborda, da Colômbia. Eles procuraram efetivamente tentar mostrar que era preciso ir para fora da universidade, uma vez que as classes populares estavam fora e isso era injusto socialmente. Nós assistimos a que nos últimos 30 ou 40 anos, em várias partes do mundo, em quase todas elas, houve uma força de democratização da universidade. No Brasil ela foi tremendamente visível a partir de 2003, com os governos do presidente Lula. Realmente não só se criaram novas universidades, como se aumentou o quadro de pessoal. Certamente que não se fez tudo. Obviamente que não basta criar universidades, é preciso criar condições para que os professores tenham salários dignos, tenham condições dignas de trabalho, e isso é muito mais complicado, que os estudantes tenham também apoio e também tenham boas condições. Isso é muito complicado e sabemos que isso não foi feito inteiramente. Como também não foi feito inteiramente a necessidade de não apenas integrar na universidade outras classes sociais, mas fazer uma transformação nos próprios programas de estudo, de maneira que os anseios, as aspirações, as memórias dessas classes populares pudessem ser reconhecidas pela universidade. Ainda hoje, nos nossos programas de história, aí e aqui, continuamos a considerar heróis nacionais aqueles que foram traficantes de escravos, que foram responsáveis por genocídios, e nós podemos imaginar o que é um estudante afro-brasileiro ou um estudante indígena na universidade a ter que aprender, a ter que estudar por estes manuais sem, obviamente, se revoltar e sem se sentir alienado ou alienada, o que leva muitas vezes a que muitos abandonem, inclusivamente, o curso universitário. Portanto, parece-me que tem havido um avanço extraordinário no sentido de democratizar a universidade, e hoje a universidade de muitos países, e o Brasil é uma boa expressão disso, é já uma universidade com uma componente democrática muito forte. Basta ver o que se ocorreu com as ações afirmativas adotadas em tantas universidades. Não se foi tão longe quanto queria Abdias do Nascimento, mas fez muita coisa neste sentido. Mas há uma outra força, e essa força é hoje mais poderosa, é uma força global. É a força que entende que a universidade é, acima de tudo, um campo de investimento lucrativo. A universidade deve estar ao serviço da acumulação de capital. A universidade é um serviço educativo,
e é um serviço que, por ser um serviço educativo altamente rentável, sobretudo ao nível da universidade, é considerado bastante lucrativo nas próximas décadas, junto com o serviço da saúde, e que, neste período de neoliberalismo global, o objetivo é que todos os setores de atividade que sejam lucrativos devem ser privatizados. Devem ficar apenas no Estado aqueles que não são lucrativos. Obviamente que isto significa a privatização da saúde, da educação e, obviamente, um subfinanciamento da universidade, que aliás é crónico em muitos países, aqui na Europa também, igualmente, e nos Estados Unidos, neste momento, também assistimos a isso. E por isso, esta luta de uma lógica neoliberal é muito forte, porque ela tem muitas dimensões. Uma delas, por exemplo, é exatamente esta, é realmente a ideia de que o valor do conhecimento que se cria na universidade deve ser aferido pelo valor de mercado desse conhecimento. Ou seja, esse conhecimento deve ter um valor para a inovação industrial, para as indústrias, para os serviços, e só nesse sentido é que faz sentido financiá-lo. Bem, mas obviamente as ciências sociais e as humanidades não são úteis nesse sentido, não têm nem devem ter um valor de mercado e, portanto, elas têm sido vítimas de muito subfinanciamento em muitos países e em muitas universidades, enquanto vemos edifícios a crescer uns atrás dos outros na área da biotecnologia, vemos, por outro lado, departamentos de ciências sociais e de humanidades a encerrar. Portanto, há aqui uma lógica, digamos, de transformação da universidade, no sentido que o seu conhecimento seja imediatamente relevante para as necessidades da acumulação de capital. Mas não é apenas essa dimensão, são muitas outras. E uma delas é a ideia de que a universidade, que em muitos países foi muito responsável por se construir um projeto de país, foram as universidades que contribuíram por criar um pouco a história nacional, a ciência nacional, as elites nacionais. Obviamente que são projetos totalmente excludentes. Na América Latina, o projeto das universidades nunca incluiu os indígenas, nunca incluiu as populações afrodescendentes, as classes populares e muito menos também os camponeses. Mas era um projeto, de qualquer maneira, de país, porque o capitalismo nessa altura era organizado, embora fosse global, estava organizado nacionalmente e com uma grande tutela do Estado. Desde os anos 80 do século passado, tudo isso tem vindo a ser transformado no sentido de eliminar a ideia de um projeto de país, porque a ideia de um projeto de um país, a ideia da nacionalidade, é ela hostil a toda a liberalização dos mercados. Neste momento estamos a ir para grandes parcerias de uma dimensão muito superior àquela dos tratados de livre comércio a que nos habituamos, como por exemplo a ALCA, que foi derrotada, mas que agora aparece, digamos assim, com vingança através das parcerias Transpacífico e Transatlântico, aquela do Transatlântico, esta onde está a Europa a entrar, a Transpacífico eventualmente será também aquela que o novo governo brasileiro pretende integrar o Brasil. E, portanto, são formas onde a ideia de Estado Nacional não interessa, projeto de país não interessa, e as elites nacionais viram isso mais cedo do que ninguém e começaram a mandar os seus filhos para as universidades ditas globais, que são quase todas elas ou norte-americanas ou inglesas, talvez noutros países, mas todas elas em língua inglesa, no sentido de aí formarem os seus filhos e, portanto, deixaram de investir na Universidade Pública Nacional, deixaram de confiar nela e daí a grande crise da Universidade Popular, da Universidade Pública neste momento. E, portanto, esta é uma dimensão que é extremamente difícil para a Universidade, porque a Universidade sempre contou com o apoio das classes dominantes, das elites políticas, porque é aí que os seus filhos se formavam. Hoje não tem esse apoio, mas também não tem o apoio inequívoco das classes populares, porque elas durante muito tempo acumularam ressentimento em relação à universidade, porque a universidade as excluiu, a universidade não as incluiu e, portanto, também se sentem distantes dessa universidade. E é por isso que penso que a universidade tem que fazer uma estratégia de aproximação. Mas há uma terceira dimensão do neoliberalismo global que está a ter um impacto direto nas nossas universidades. É a parte organizacional ou institucional. É a ideia de que a universidade deve ser administrada como uma empresa, a que os mecanismos democráticos internos devem ser eliminados,
que devem aumentar o número dos administradores e o poder dos administradores dentro da universidade, que deve haver uma centralização total de todo o poder à volta de poucas pessoas que circulam à volta do reitor. E que, portanto, toda a outra participação da comunidade deve ser uma comunidade científica e de estudantes, obviamente, devem ser, de alguma maneira, obedientes aos comandos que vêm de uma unidade central. É evidente que esta tendência, que no fundo mostra uma ideia também de tentar controlar mais e disciplinar mais a universidade, é uma ideia extremamente negativa para a universidade e, felizmente, estamos neste momento a assistir ao surgimento de relatórios, atrás de relatórios, que vêm a mostrar que isto é uma estratégia completamente suicida para a própria universidade, para o conhecimento académico, para o conhecimento científico. Ainda há poucos meses saiu um grande relatório do Science Policy Research Unit dos Estados Unidos, uma instituição altamente prestigiada, que vem mostrar com dados que realmente a centralização, a burocratização das universidades está a ter um papel e um impacto muito negativo na criatividade, na inovação da própria ciência, ou seja, é, digamos assim, uma política contraproducente. Mas apesar de todos estes relatórios, esse ímpeto de transformar a universidade numa empresa é cada vez maior. Portanto, por estas várias vias, o neoliberalismo tem vindo a querer dominar a universidade. E a universidade tem problemas em defender-se. Como disse, não tem um apoio social suficientemente forte e tem que lutar por tê-lo. Por outro lado, os inimigos da universidade não estão apenas fora da universidade, também estão dentro da universidade. Não só os professores, que até estão de acordo com esta viragem neoliberal da universidade, os professores que já desistiram, que lutaram, mas que desistiram, estão cansados e, de alguma maneira, não querem continuar a lutar por uma universidade livre, independente, e crítica e pública, e, por outro lado, aqueles professores que estão bem instalados. Portanto, também eles não vão, obviamente, lutar por uma reforma universitária no sentido daquilo que eu vos quero propor. Portanto, a situação é uma situação complexa e devemos encontrar formas de lhe dar uma resposta. Quais são essas formas, em meu entender? Eu penso que, fundamentalmente, a universidade tem que lutar muito por aprofundar a sua legitimidade social. E, para isso, ela tem que procurar quem são os seus aliados na sociedade. E os seus aliados, como disse, são as classes médias, são as classes populares. Isso vai obrigar a que a universidade se abra cada vez mais a essas classes, não apenas aos seus filhos, mas também às suas produções, às produções cooperativas que tantas vezes existem à volta da universidade e que são, obviamente, deixadas de lado, e aos currículos, aos programas, de maneira a que a universidade seja mais relevante para as necessidades de das comunidades que a circulam. É preciso rever, obviamente, esta linha das alianças que a universidade precisa. E ela precisa internamente, obviamente, de aliar-se com forças sociais cuja ascensão social depende e continua a depender da universidade e não tem meios para o fazer, inclusivamente pela via privada, e é uma obrigação do Estado garantir essa educação, mas precisa também de se internacionalizar, isto é, de se aliar solidariamente com outras universidades que no vosso continente e fora do vosso continente estão a lutar exatamente por uma alternativa. Nós aqui na Universidade de Coimbra, ao nível do Centro de Estudos Sociais, de que sou diretor, continuamos a tentar produzir uma alternativa, temos convénios com várias universidades e obviamente que estamos sempre na ideia de que uma internacionalização solidária é uma das soluções para a crise que a universidade atravessa. Mas é apenas esta uma das ideias. Uma outra ideia é que tem sido, e nós temos trabalhado e escrito bastante sobre a ideia do pluralismo interno da ciência. A ciência é um conhecimento extremamente variado, com muitas correntes que divergem muitas vezes em áreas extremamente sensíveis e até de relevância nacional. Vejam, por exemplo, neste momento a divisão nas ciências agronómicas e na bioquímica entre aqueles que de alguma maneira legitimam
por exemplo, as atividades do Monsanto, da empresa Monsanto, uma empresa que nos últimos 100 anos tem vindo a espalhar terror químico em muitas partes do mundo, no vosso inclusive, não só em períodos de guerra, como aconteceu no Vietnã, mas também em períodos de paz, através das sementes transgénicas e através de pesticidas altamente perigosos. Aliás, vou participar exatamente em outubro num tribunal Monsanto que se vai realizar em Haia, um tribunal permanente dos povos, um tribunal ético internacional, para pôr exatamente a Monsanto em tribunal, para que, eventualmente, nós possamos chegar a uma ideia de que o Tribunal Penal Internacional deve considerar como crime de lesa humanidade o ecocídio. E nesse ecocídio, a Monsanto, por exemplo, tem grandes responsabilidades. A quantos agricultores familiares que se suicidam 1 por minuto na Índia, agricultores camponeses que se suicidam 1 por minuto na Índia, por quantas dessas mortes não é responsável a Monsanto, cujas sementes transgénicas são caras, que impedem os agricultores de usar as suas próprias sementes, que os obrigam a recorrer ao crédito e que depois uma seca ou qualquer outro desastre natural impede-os de vender a sua colheita. Ficam endividados, não aguentam a perda de prestígio e de orgulho pessoal, da dívida e suicidam-se. Portanto, aqui veem como a ciência pode ajudar nessa luta. Académicos podem ajudar nessa luta a favor, por exemplo, de uma agricultura camponesa. Mas também sabemos muito bem que há outra ciência que é aquela que é manipulada, que é paga, que é financiada pela Monsanto. E se virmos hoje, muitas das faculdades de agronomia do vosso país têm muitas bolsas e muitos financiamentos da Monsanto, obviamente com o objetivo de poder cooptar, digamos assim, os diplomados das vossas universidades e no sentido deles, digamos, defenderem os objetivos desta empresa, que eu considero uma empresa criminosa, devo-vos dizer. Portanto, há este pluralismo interno, que é preciso reconhecer. Mas depois há um pluralismo externo. E é isso que eu também venho, e como eu, muito outra gente, temos vindo a trabalhar. É a ideia de que realmente não há apenas conhecimento científico. Há outros conhecimentos populares, há outros conhecimentos sociais, dos movimentos, das organizações, das comunidades, não organizadas sequer em movimentos ou organizações, mas o conhecimento do mundo. Dado que homens e mulheres, nas suas comunidades, na sua vida cotidiana, pautam a sua prática por conhecimentos que não são conhecimentos científicos. Esses não entram na universidade. A universidade tem um desprezo enorme, tradicionalmente, pelo conhecimento não científico. É preciso mudar isso. É preciso fazer aquilo que eu chamo uma ecologia de saberes. E essa ecologia está a entrar na universidade. É um pouco aquilo que eu chamo uma extensão ao contrário. Não é apenas levar a universidade para fora, é trazer conhecimentos não universitários para dentro da universidade. E aqui, com o professor Naomar aí presente, sabeis muito bem que a Universidade de Porto Seguro, a Universidade Federal da Bahia em Porto Seguro, é uma que está neste momento do sul da Bahia, em Porto Seguro e nas outras capitais desta universidade, que está a avançar de uma maneira extremamente criativa e talvez a mais avançada que conheço no mundo neste momento, na criação de laboratórios de ecologia de saberes, médicos, jurídicos, de onde eu penso que vai sair uma grande inovação. Mas outras universidades têm vindo a fazê-lo. No Ceará, na Amazónia, conheço muitas situações onde esta capilaridade entre conhecimentos, e certamente na vossa, estáis também a fazer muito desse trabalho, porque conheço alguns dos vossos professores que têm estado connosco nos fóruns de educação popular e têm estado muito ativos nisto que eu designo como ecologia de saberes. Portanto, isto tem que ser aprofundado. E, eventualmente, a Universidade tem também que garantir a sua democracia interna, por formas que não são apenas de uma democracia fechada sobre si própria, tem que trazer para dentro da universidade das formas de consulta e até da deliberação de outros agentes sociais que não pertencem à universidade, mas que nós devemos ouvir e considerar pela responsabilidade social que a universidade tem. Infelizmente, por exemplo, na Europa, sempre que se abriu a universidade, o que nós chamamos os Conselhos Gerais, fundamentalmente fomos para líderes de empresas, para grandes personalidades, sem nenhuma relação
com os movimentos sociais, com as organizações sociais e com as classes populares. Portanto, isso levou a um definhamento da democracia aqui na Europa e em Portugal, nitidamente assistimos a isso. Eu penso que, ao contrário, em muitas das vossas universidades tem havido esta responsabilidade de abrir, de criar conselhos, e de novo a Universidade Federal do Sul da Bahia é um bom exemplo, conselhos estratégicos, onde participam movimentos sociais, organizações sociais que, de alguma maneira, podem criar esta capilaridade que vai ser fundamental para as novas alianças. Tudo isto, em meu entender, visa criar as novas alianças que as universidades precisam de ter para se sustentar aos seus professores, aos seus estudantes e a sua missão nacional. E isto é uma luta muito grande que a universidade, inclusivamente, tem que ser criativa nas formas como faz. Uma outra dimensão que eu penso muito importante é a dimensão da relação da universidade com a escola pública, com a escola média, com o ensino secundário, como designamos aqui. A universidade esteve sempre muito fora e muito distante do ensino médio, porque considerou sempre que era um ensino inferior e que, por tal, qualquer contacto com esses níveis inferiores de ensino poderiam prejudicar o prestígio da universidade. De maneira nenhuma. Isso é assim. Hoje a universidade precisa de aprofundar exatamente essas alianças com o ensino médio. Em muitas universidades dos vossos países eu tenho conhecimento exatamente de cursos que se fazem, por vezes nos confins do vosso país. A Universidade do Acre, por exemplo, só para vos dar um exemplo, que estou agora com ele na mão por alguma razão, com os meus estudantes, que aqui trabalham comigo no Centro de Estudos Sociais, que está exatamente a fazer estes cursos de formação para professores do ensino até básico e ensino médio dentro do Brasil. Esta responsabilidade pela educação no seu conjunto, a universidade tem de assumir. E talvez não baste, talvez nós precisemos de outras formas, de outras instituições, articuladas com a universidade, mas autónomas dela. Uma delas, por exemplo, e que eu tenho vindo a promover e que felizmente tem vindo a ampliar-se bastante, é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que é uma iniciativa no sentido de organizar pequenas oficinas durante 2 dias, em que 40, 50 pessoas, 30, um terço académicos, professores, com motivação de ligação aos movimentos, e 2 terços líderes de diferentes movimentos, para discutir exatamente temas de interesse comum. Aqui há uma ecologia de saberes. Ainda há pouco tempo fizemos várias, nestes últimos meses, muitas oficinas da Universidade Popular. Fizemos em Buenos Aires, em Córdoba, na Argentina, fizemos agora também nos confins de Minas Gerais, na comunidade do Chacriabá, por exemplo. Portanto, temos vindo e estão outras programadas. E neste momento, e a partir de janeiro, começamos exatamente numa nova fase, que é a articulação da universidade convencional com a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. E é para mim uma grande alegria que exatamente a vossa universidade, a Universidade Federal de São Paulo, tenha sido uma das primeiras universidades a indicar a sua intenção de realizar um convênio com a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, e exatamente fizemos uma cerimónia em que a professora Rayane esteve em representação da vossa universidade e da vossa reitora, exatamente connosco nesse processo. É um processo novo, é um processo importante, é um processo que deve ser acarinhado por aquelas forças, efetivamente, que querem renovar a universidade, e, portanto, temos que contar com resistências que vão ocorrer, obviamente, daqueles que querem manter a universidade, digamos, fechada. A ideia é esta, é que a universidade, para superar os ataques a que está sujeita, fundamentalmente da privatização, da comercialização e também da tutela científica, que se vai criando e vai sendo cada vez mais grave e mais intensa, que inclui a proletarização dos professores, a obsessão com a métrica, com os impactos em que muitas vezes os impactos são medidos para a publicação de artigos em revistas estrangeiras que ninguém lê, mas como estão, ou ninguém lê dos nossos países, porque estão em língua inglesa, mas são aquelas
que valem mais para a carreira de um professor. Eu devo dizer que não me consigo identificar com um sistema em que um livro que eu produzo e que publico e que pode ser lido por milhares de pessoas vale menos na minha carreira do que um artigo publicado numa revista inglesa que, se calhar, talvez 100 ou 200 pessoas possam ter lido. Nós sofremos aqui em Portugal exatamente uma grande obsessão com o governo de direita que tivemos nos últimos 4 anos. Felizmente, esse governo foi derrotado nas eleições e temos hoje um governo que cuida mais dos interesses da universidade, e uma das primeiras medidas do novo Ministro da Ciência foi exatamente indicar que a avaliação das universidades, a avaliação dos centros de investigação e a avaliação dos professores tem que olhar a vários parâmetros e não apenas a essa obsessão positivista, mecanicista da métrica a que nos tem vindo a sujeitar. Portanto, eu penso que há aqui campo enorme de luta, que por vezes não vai ser uma luta muito fácil, muito tranquila, mas é essa luta que nos visa criar uma universidade que esteja à altura das responsabilidades do nosso tempo. E vejam que o problema é antigo. Em 1972, eu não posso deixar de fazer uma pequena citação do presidente Salvador Allende, do Chile, que visitou, onde lhe deram, aliás, um grau, a Universidade de Guadalajara, no México, e que, nessa ocasião, fez um discurso em que ele mostrava que, realmente, o apoio à universidade não era para que fosse uma universidade qualquer, era uma universidade que formasse realmente diplomados que tivessem uma certa consciência social. Vejam, por exemplo, o que ele diz. Requer-se um profissional que não se sinta superior porque apenas os seus pais tiveram dinheiro suficiente para que ele ingressara na universidade. Necessitamos de um profissional com consciência social que entenda que a sua luta, se é arquiteto, por exemplo, é para que se construam casas necessárias ao povo que necessita de casa. Se necessitamos de um profissional que, se é médico, deve levantar a sua voz para reclamar que a medicina chegue aos bairros populares e, fundamentalmente, também aos setores camponeses. Necessitamos de profissionais que não procurem apenas engordar, como ele dizia, nas suas posições públicas nas capitais das nossas pátrias e vão até aos confins, vão à província e se afundem na parte mais profunda dos nossos países. Esta mensagem de 1972, nós estamos muitos anos depois dela, décadas depois dela, e ela é totalmente válida. É a mensagem que vos deixo. Não posso dar uma mensagem mais positiva do que a de Salvador Allende. É realmente esta, de promover a universidade, talvez agora com uma maior consciência de que o conhecimento universitário precisa da ecologia de saberes, mas a responsabilidade social daqueles que se diplomam continua a ser esta, pautada por esta. É aqui que reside um futuro emancipatório da universidade. É aqui que reside também a possibilidade da universidade lutar pelo aprofundamento democrático das nossas sociedades, lutar na vossa sociedade contra aqueles, todos aqueles que querem realmente uma sociedade excludente, uma sociedade oligárquica, tradicional, conservadora, racista, obviamente, como temos vindo a assistir, por vezes, a cenas chocantes e manifestações chocantes desse fundo racista e sexista da vossa sociedade, que também não é caso único, como podemos. A universidade pode ter um papel muito importante em combater isso, através dessa luta fraterna, livre, sólida, feita de pesquisa, feita de seriedade, feita de envolvimento e de entusiasmo. É esse entusiasmo, é essa tarefa que eu vos convoco e desejo-vos um excelente encontro. Muito obrigado por me terem ouvido. Um grande abraço para todos vós.